Depois das notas de repúdio, o novo gênero literário a despontar no Brasil são as minutas golpistas. Já teve minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, no celular do Mauro Cid, na reunião do Bolsonaro com os comandantes das Forças Armadas. Agora a gente tem a minuta de GLO escrita e preparada pelo Ministério da Defesa do Lula no celular de capitão de fragata. Era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. Eu tive com algum, quer dizer, assisti alguns deles lá naquela noite, eram pessoas sem a menor expressão, me desculpem. Uma GLO, ou Decreto de Garantia da Lei e da Ordem, é um decreto que permite aos militares agir em caso de desordem. Uma minuta de uma GLO foi encontrada enviada para o e-mail do capitão de fragata Elcio Machado no dia 8 de janeiro às 18 horas, ou seja, quando já estava rolando o quebra-quebra em Brasília. Tá lá no e-mail dele, foi encontrado no e-mail dele. Mas a história fica ainda mais estranha, olha só. Quem mandou foi ele mesmo, do seu e-mail pessoal para o e-mail institucional. Ou seja, essa minuta já estava rodando antes, provavelmente de forma extraoficial. Mas piora, a minuta foi preparada pelo Ministério da Defesa de José Múcio. Tudo isso gera, vamos combinar, uma certa desconfiança. E justificava esse quadro de desconfiança, diga-se passagem. Vamos ouvir o Gerson Camarote na Globo News falar sobre as explicações que precisam ser dadas sobre isso. Tem essa autonomia de estar circulando no seu e-mail sem uma solicitação. Olha, que o Múcio queria uma GLO, a gente já sabia. Ele próprio sugeriu isso para o Lula no dia 8 de janeiro. Foi o dia em que a Janja salvou o Brasil de um golpe militar. E quando a Janja ouviu isso, ela imediatamente começou a gritar: GLO não, GLO é golpe, é golpe. E o próprio Lula reconheceu numa entrevista que não era uma boa ideia. E ele disse que se isso tivesse acontecido, ele teria virado uma rainha na Inglaterra. O Ministério da Defesa se manifestou? Sim, com uma notinha protocolar. Olha lá, o Ministério da Defesa fala na nota, né, que a minuta foi escrita no contexto das possibilidades, né, de acionamento das forças e tal, que tinha amparo em lei, né, e que a lei trata ali das normas para o emprego dos militares. Aí diz lá: conforme a Constituição Federal, uma GLO só pode ser realizada exclusivamente por ordem expressa da Presidência da República. Mas incentivar todo mundo pode, né? Só faltou explicar o que essa minuta, que só pode ser usada pelo presidente da República, estava fazendo no e-mail pessoal de um capitão de fragata. Ao mesmo tempo em que o ministério dele diz que já tinha uma GLO preparada para lidar com o caos em Brasília, o Múcio tá dando entrevistas minimizando o ocorrido. Olha ele lá na CNN Brasil. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília. Não, para tudo. Esse argumento é exatamente o mesmo argumento da bancada bolsonarista na CPMI dos atos golpistas. Para fazer aquele quebra-quebra. Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. Eu tive com algum, quer dizer, assisti alguns deles lá naquela noite, eram pessoas sem a menor expressão, me desculpem. Lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra como se pudesse mudar o resultado das eleições. Caraca, extremamente preocupante essa declaração do Múcio aí. Muitíssimo alinhada com o bolsonarismo. Isso para não falar do ato falho do Múcio nessa declaração. Ele diz que esteve com alguns dos golpistas. Tem que ver isso aí, hein? Tive com algum, quer dizer. Mas se pro ministro Múcio ainda resta alguma dúvida sobre o nível da violência envolvida nos atos terroristas de 8 de janeiro,
Basta ouvir os relatos do tenente Marco Teixeira e da cabo Marcela Pino, policiais que atuaram para tentar impedir a invasão. Os vândalos pularam sobre a Marcela quando ela caiu e passaram a agredir com uma barra de ferro, barras de madeira. A intensidade do ataque, excelência, pode ser demonstrada pelo amasso, pelo dano que foi feito ao capacete dela. O capacete balístico, o capacete feito para aguentar disparo de arma de fogo. O capacete dela foi amassado. Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai contar. Ele se deu após a queda. Eu caí, tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. De certo, essas agressões foram feitas com agulhas de crochê, gente. O Marco chega a dizer que os policiais lutaram pela própria vida. Em um momento, como eu mencionei, tenso, em que nós lutamos pela nossa própria vida. Enquanto a Marcela diz que jamais participou de outra situação tão violenta. Tenho experiência em outras atuações de reintegração de posse, costuma também ser bem violenta. Naquela proporção, jamais. Chamar o que aconteceu ali de excursão de velhinhos desnorteados por Brasília não é só uma declaração bizarra, não. É uma tentativa de reescrever a história. Quebrando tudo e cagando nessa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá! Saída da Fátima, Deus abençoe a senhora! Desde que foi revelado que na delação dele, o Mauro Cid expôs uma reunião em que o Bolsonaro teria discutido uma minuta golpista e que o então comandante da Marinha, o almirante Almir Garnier, teria topado o plano, o Múcio não para de passar pano. Passou pano na frente do Ministério da Defesa. Na realidade, a gente percebia que muita gente não desejava sair do poder, largar o poder. Passou pano em entrevista à Veja. Tem convicção pessoal de que o almirante Garnier queria impedir a posse do Lula? Porque quando o senhor fala assim, ele pode querer... O senhor acredita que ele queria? Que ele queria o quê? Dar o golpe? Não sei. Olha, eu acho que ele entusiasmou-se com o poder. Eu não posso responder. Eu não conversei com ele, tivemos um almoço, ele sentado assim em outro lugar, mas foi uma atitude isolada, sei que a Marinha não queria. Mas o Múcio não tá sozinho. Olha o atual comandante do Exército passando pano também. Comandante do Exército de Lula elogia almirante delatado por Cid. O Tomás Paiva diz que o Garnier, que comandou a Marinha sob o Bolsonaro e que topou o projeto golpista do Bolsonaro, sempre foi pessoa honrada. Quero saber, quando ele topou um projeto golpista, ele estava sendo honrado ainda ou não, Tomás? Não. E olha que esse comandante, o Tomás Paiva, foi colocado aí porque o anterior já tava com umas tendências aí meio golpistas. O ex-comandante Júlio César Arruda foi demitido em janeiro porque queria colocar o Mauro Cid para chefiar o 1º Batalhão de Ações de Comandos em Goiânia. Ai, mas nem todo milico. Será que já não é o suficiente para a gente dizer que o problema são as Forças Armadas como um todo? Até quando o golpismo enraizado nessas instituições vai ser tratado como ação de lobos solitários? Mas depois da intente, gente desumana ao rol da papuda se uniu. Foi um golpe, não foi um passeio no parque. Quem fala o contrário não viu. Ai, ai!